Diferentemente do Brasil, onde a mídia hegemônica finge ser neutra nas disputas eleitorais para enganar os incautos, os ingênuos, nos Estados Unidos ela toma partido explicitamente em seus editoriais. Sempre sob a ótica dos interesses do império, ela assume qual o seu candidato e as razões, os motivos, e jura, o que também é uma falsidade, que isso não interfere na sua cobertura jornalística, na linha do jornal. Na acirrada disputa presidencial desse ano entre Kamala Harris e Donald Trump, vencida por Donald Trump de forma avassaladora, a imprensa Yankee voltou a se posicionar. Um dos principais veículos dos Estados Unidos, porém, rompeu essa tradição e optou por uma neutralidade, o que gerou muitas suspeitas. Após várias décadas apoiando os candidatos do Partido Democrata, o Washington Post anunciou a sua pretensa isenção. William Levis, executivo do jornal, CEO do jornal, alegou que a decisão foi um retorno às nossas raízes de não apoiar candidatos presidenciais, fecha aspas. Essa decisão, porém, foi alvo de crítica dos jornalistas e dos próprios leitores do jornal. Conforme registra o site da BBC News, o próprio Washington Post noticiou, citando fontes anônimas, que funcionários do setor de editoriais já haviam redigido um artigo manifestando o apoio do jornal à democrata Kamala Harris, que não foi publicado. Citando as mesmas fontes, o jornal disse que a decisão de não publicar o endosso foi tomada pelo proprietário, o dono do jornal, o fundador da Amazon, Jeff Bezos. Alguns jornalistas se demitiram e o jornal teria perdido milhares de assinantes críticos à decisão, fecha aspas, perdeu cerca de 25 mil assinantes. Também optaram pela neutralidade o principal veículo do mercado financeiro, o Wall Street Journal, e o Los Angeles Times, o maior diário da Califórnia. O primeiro, que há décadas optou por não apoiar candidatos, justificou sua isenção. Aspas. A democrata é uma progressista da Califórnia escolhida no último minuto que parece despreparada para o mundo em chamas. O republicano é Donald Trump, que ainda nega ter perdido em 2020 as eleições e pouco fez para tranquilizar os eleitores indecisos do seu que o seu segundo mandato será mais calmo do que o seu amargo primeiro mandato. Fecha aspas. Já o Los Angeles Times, a decisão também surpreendeu os leitores e levou a diretora de editoriais do jornal a pedir as contas, a se demitir. Estou renunciando porque quero deixar claro que não concordo com o silêncio. Em tempos perigosos, pessoas honestas precisam se levantar. É assim que eu estou me levantando, denunciou Mariel Garza. Segundo explicou, o jornal havia planejado apoiar a democrata Kamala Harris, mas o plano foi bloqueado pelo dono do veículo, o bilionário Patrick Songeon. A maioria dos veículos dos Estados Unidos, porém, não adotou a tal neutralidade. Donald Trump recebeu o apoio, por exemplo, do Washington Times, o segundo maior jornal da capital Yankee. Em editorial, o jornal diz: Trump passou sua carreira construindo coisas e empregando pessoas. Ele concorreu à Casa Branca em 2016 não para enriquecer, ele já é bilionário, mas para retribuir ao seu país. Foi atacado como nenhum outro chefe do executivo por uma razão simples. Ele se recusa a fazer o que a máquina manda, bajulou o editorial. Outro jornal trumpista, o New York Post, tentou justificar o apoio ao neofascista. Sim, muitos o acham ofensivo e nós dizemos que é isso mesmo. Ele pode ser ridiculamente hiperbólico, mas antes que a Covid causasse estragos pelo mundo, os resultados do primeiro mandato do Trump eram salários que cresciam novamente mais rápido que a inflação, o menor desemprego em 50 anos, uma fronteira segura e a paz no exterior. Hoje, Trump exibe a mesma força e vigor que ele exibiu em 2016, apesar do vergonhoso e inédito uso do sistema de justiça contra ele, de 2 tentativas de assassinato e a constante e muito familiar onda de ataques histéricos da mídia contra ele. Fecha aspas. Né? No outro polo, no outro extremo, o The New York Times, que é o jornal com o maior número de assinantes dos Estados Unidos, anunciou seu apoio a Kamala Harris. No passado, ele apostou nos republicanos, mas desde 1960 sempre apoia os democratas na disputa presidencial. Em editorial publicado no domingo, dia 3, o veículo foi incisivo. Você conhece Donald Trump. Ele não é apto para liderar. Observe-o. Ouça aqueles que o conhecem melhor.
Ele tentou submeter uma eleição e continua sendo uma ameaça à democracia. Ele mente sem limites. Se for eleito, o Partido Republicano não o conterá. Trump usará o governo para perseguir oponentes. Ele perseguirá uma política cruel de deportações em massa. Ele causará estrago nos pobres, na classe média e nos empregadores. Fecha aspas. Em outro editorial, publicado em setembro, o jornal já havia dado apoio a Kamala Harris. Ela pode não ser a candidata perfeita para todos os eleitores, especialmente aqueles que estão frustrados e irritados com as falhas do nosso governo em consertar o que está quebrado, do nosso sistema de imigração, às escolas públicas, aos custos de moradia e à violência armada. No entanto, pedimos aos americanos que comparem o histórico de Harris com o do seu rival, fecha aspas. Já a revista britânica The Economist, que é britânica, mas que tem muita influência sobre publicações dos Estados Unidos, também declarou voto em Kamala Harris. Em editorial, a revista afirmou que um segundo mandato de Trump traz riscos inaceitáveis. Ao eleger Trump como líder do mundo livre, os americanos estariam fazendo uma aposta arriscada na economia, no Estado de Direito e na paz internacional. Não podemos quantificar a chance de algo dar terrivelmente errado. Ninguém pode, mas acreditamos que os eleitores que minimizam isso estão se iludindo. Fecha aspas. E conclui, se o Economist tivesse um voto, nós daríamos em Kamala Harris. Fecha aspas. The Economist não tem voto e a Kamala Harris perdeu. Vamos ver todas essas previsões do que vai ser o desastre do governo Trump, como vão ocorrer.